Quando a gente pensa em como ensinar ou como aprender melhor, pode não parecer, mas jogos de videogame são alguns dos exemplos mais interessantes que eu conheço. E eu não falo daqueles didáticos ou educacionais desenvolvidos para isso, não. Eu falo de jogos populares mesmo, especialmente aqueles que são mais bem desenvolvidos. Aproveitando o hype da continuação de um dos jogos que eu mais gostei de jogar, que é The Legend of Zelda Breath of the Wild, dá para mostrar como esse joguinho em específico usa várias técnicas muito legais para tornar aprender uma coisa tão espontânea que a gente nem percebe que isso está acontecendo, mas curte muito conforme acontece. Você já teve aquela experiência de querer contar para alguém sobre um livro ou uma série onde não dá para você contar para a pessoa que não conhece o quão legal foi o que você acabou de curtir, porque para poder apreciar ela tem que saber muito mais sobre o assunto e entrar naquele mundinho mesmo? Esse é o dilema de quem desenvolve os jogos, porque principalmente em se tratando do gameplay, que é a forma como a gente interage, como a gente escolhe o que fazer e o quão envolvidos nós ficamos na história e no enredo, nós precisamos aprender muita coisa para realmente poder aproveitar o que é oferecido. Então, quando você começa a jogar, todo bom jogo precisa ensinar para você como jogar devagar o suficiente para você absorver o que precisa, só que rápido o suficiente para você não cansar. E com essa demanda, do mesmo jeito que a indústria alimentícia e o marketing descobriram na prática os vieses que nos fazem consumir mais, a indústria de games refinou muito formas de nos ajudar a aprender jogando. O que pode fazer muita falta quando não acontece. Por exemplo, quando eu tentei jogar Demon's Souls, que eu tenho certeza que quem joga bem, adora, tem uma baita de uma nota, eu simplesmente não consegui pegar a mão e acabei deixando de lado antes de aprender a curtir. A curva de aprendizagem era íngreme demais para eu poder aproveitar pelo menos com o tempo que eu tinha. No outro extremo, eu coloco os jogos da Nintendo, que desde o Donkey Kong, que é o primeiro jogo desenhado pelo Shigeru Miyamoto, a Nintendo tem décadas de desenvolvimento de jogos que expandem a partir de um princípio bem simples. Por exemplo, no caso do Mario, que começou pulando barris e se chamou Jumpman, toda a experiência é desenhada ao redor do ato de pular. Eles são mestres em jogos que muitas vezes não têm os visuais mais detalhados ou mais realistas, ou até a história mais complexa e mais cinematográfica, como é o caso de The Last of Us, mas são tão bem desenhados que para você curtir e aproveitar dá para fazer isso sem nenhuma experiência. E jogos que frequentemente aparecem entre os melhores de todos os tempos, porque a Nintendo sabe explorar muito bem a forma como nós aprendemos. Mas antes de ver o jogo e explicar isso em mais detalhe, esse vídeo aqui tem o apoio da nossa parceira de longa data, que é a Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com cursos de programação, onde você vai aprender do básico ao avançado de programação à análise de dados. Para começar, tendo a ver com esse tema aqui, eles têm um curso de Aprendendo a Aprender, onde você aprende a organizar o seu estudo, como aprender melhor e até metodologias e formatos de aprendizagem para se organizar. Já se você quer ensinar melhor nos jogos, a Alura tem a formação em design de jogos, onde você aprende desde a criação da arte e do visual a como desenvolver e programar aquilo que você pensou. E se você quiser algo mais abrangente, tem a escola de User Experience Design para você poder aprender de desenho e interface à usabilidade. O próprio Shigeru Miyamoto da Nintendo é designer e coloca essa formação como o diferencial dele que trouxe essa mudança para dentro da marca. São mais de 1.200 cursos que vão de marketing à gestão, além de imersões, challenges e muito mais, com direito a curso de inglês especializado. Todos voltados para todos os públicos, de iniciantes a avançados, e além da formação em horário flexível, você ainda vai criar a sua rede de contatos e poder montar um portfólio profissional para você poder buscar uma colocação no mercado. Ou seja, aproveita aqui o nosso link alura.tv/Atila, assim você tem mais de R$100 de desconto na matrícula e é só checar na descrição do vídeo para aproveitar. E bom aprendizado, claro. Já começo aqui pedindo desculpa, não encontrei o Zeldinha em português, pelo que entendi não tem a versão do jogo em português, então a gente vai tentar legendar, eu vou falar aqui por cima do que tiver de mais importante, do que tiver passando em inglês, não sei porquê, é uma língua que muita gente joga, mas vamos lá, faz uns bons anos que eu não jogo Zelda, acho que pelo menos uns 3 anos, entre jogar outras coisas, trabalho e depois o filho, então 2 anos, desde quando meu filho nasceu, é garantido que eu não jogo, e eu até perdi o condicionamento do controle do Switch, tenho jogado mais PlayStation, que tem uma outra organização de botões,
Então, mas de qualquer forma vai ser bom porque eu vou ter que reaprender os comandos aqui em Zelda pra gente curtir. É um jogo que, nesse sentido, facilita muito, inclusive minha esposa mal joga videogame, acho que jogou 1 ou 2 vezes na vida alguma coisa, mas começou a jogar o Zeldinha, adorou, se apaixonou, e é uma das coisas que me fez ver o quão bom o jogo é e ensinar quem nunca jogou a jogar, o quão acessível ele é por fazer uso dessa aprendizagem toda. Então vou começar um jogo novo do zero para passar pela experiência que alguém começando a jogar vai ter, para ver quantas dicas, quantas técnicas, quanta coisa ele coloca para a gente aprender como funciona o jogo aqui desde o comecinho. Então vou criar um jogo novo. Já começa com aquela artimanha de filmes, séries e jogos do personagem acordar sem lembrança do que aconteceu, assim não fica cansativo ou estranho o jogo ter que explicar passo a passo o que está acontecendo, porque assim como o personagem esqueceu tudo e tem que descobrir do zero, a gente também tem que aprender, né? Bom, começamos com movimento, controles e câmera. Ele já me fala que com o controle esquerdo eu posso me mexer, e ele está mexendo aqui. E com o controle direito, o R ali da direita, eu consigo mexer a câmera. Confesso que quando eu comecei a jogar isso aqui, eu não tinha nem essa manha de mexer a câmera para mexer o personagem. E apertar o mais vai me dar os controles. Ah, olha aí, já tá me dando os botões. Mexer, ação e largar o que eu peguei. No botão X, pular, ação e largar o que eu peguei. Olha só, aqui já tem um bom ponto de como a gente aprende. Quando você quer ensinar, principalmente crianças, a fazer as coisas, se você chega e dá os comandos todos, olha, isso aqui é um instrumento que faz isso aqui, toca desse jeito, ou essa máquina, ou esse aparelho, ou isso aqui faz isso. A tendência, quando você deixa isso na mão das crianças depois, ou de quem está aprendendo, são as pessoas focarem só no que você falou que aquilo faz, e não explorarem o que tem de novo, não verem outras coisas. O que funciona melhor para a gente ter mais interesse em aprender, curiosidade, fuçar, é você dar os parâmetros, dar uma noção do que aquilo pode fazer, mas deixar as pessoas também terem a curiosidade de mexer, apertar, fazer. Isso a gente vai ver ao longo do jogo todo, mas já começa aqui com os controles. Ele está me dando as opções de eu ver o que os controles fazem. Se eu já sei isso, eu não precisava ver esses botões aqui, mas isso também não vai me limitar no que eu posso testar e fazer depois. Então, vamos voltar lá. Então, pular, pegar e soltar. Tá bom. Já nem lembrava desses botões, sendo muito sincero. Aí eu vou mexer aqui no comando. Ele já me disse que eu posso examinar o que tem ali e vai me conduzir nos passos. Também não vou entrar em todos os detalhezinhos do que o jogo faz, né? Para não ficar muito cansativo. That is a Sheikah slate. Take it. Ok, esse é o celular. O smartphone que você vai usar aqui. Leva ele que ele vai ser o seu guia. De novo, estamos usando um guia para ensinar o personagem e a gente que está jogando como o jogo funciona. Agora ele me fala para apertar o mais. E agora ele está dizendo que eu tenho esse item. E está me dando personagem. E opções ali em cima que estão escuras. Tá vendo? Em cima do celularzinho aqui. Do que eu poderia ver, mas eu não tenho nada. Isso é outra coisa. Para o jogo não ficar desgastante, para eu não ficar focando em outras coisas que não é o mais interessante aprender, até o meu menu e as opções que eu tenho aqui já são limitadas do começo para focar no que tem de interessante. Isso aqui é uma outra técnica que a gente vai ver se repetir em onde o Link, que é o personagem principal aqui, pode explorar nesse começo do jogo. Começar com essa versão café com leite do que você pode ver ou fazer é uma forma de você não ficar overwhelmed, não ficar soterrada em tanta informação e tanta coisa que o jogo tem. Então, para a gente aprender em etapas, começando pelo que tem de mais simples, o jogo te restringe no que você pode ver e acessar, isso muitos jogos fazem, e você só vai ver essas opções depois, conforme você for criando familiaridade com que essa versão café com leite que a gente está explorando agora no começo vai nos dando. Olha o que ele faz para guiar a minha atenção. Ele foi do take de perto da base, onde ele me deu o tabletzinho lá, o celular que a gente vai poder explorar, e ele apontou para mim aquela porta que abriu logo ali do lado. Ele já está me posicionando em como eu posso vir e explorar essa porta que abriu aqui. E aqui a gente já começa a ver o que o jogo vai fazer daqui para frente. Ó, eu já tenho objetos aqui, mas eu estou num ambiente fechado, seguro. Ó, vou girar a câmera aqui. Não tem mais nada aqui ao redor. Não vou contar o que tem ali atrás, se você jogar pela primeira vez. Você vai lá explorar.
E dentro desse ambiente fechado, tem itens aqui que eu posso pegar e explorar, tá vendo? Ele me dá a opção de abrir e interagir com o que tem aqui, ó. Pegar alguma coisa e soltar. Tudo isso sem inimigos, sem nada acontecendo, sem agitação, sem música, sem nada ao meu redor. Isso aqui é uma das assinaturas do Shigeru, que é uma das pessoas que desenha o Zelda, que desenha muitos jogos geniais da Nintendo. O Shigeru fala isso sobre o primeiro joguinho de Mario que ele fez, quando o Mario trocou de nome de Jumpman para Mario mesmo. E ele desenhou a primeira fase do jogo, que é você ter uma fase naquela época linear, em que você só tem como seguir em uma direção, e você vai encontrando inimigos, obstáculos, barreiras e as coisas em uma ordem que você vai descobrindo a mecânica do jogo, e a própria organização do espaço vai conduzir para você quais são as opções que você tem e o que você pode fazer. É super simples, parece coisa besta, mas olha, eu saí dessa câmara e ele já me disse, é para cá que você pode ir, e quando você chega aqui dentro, você tem os itens. Da mesma forma que no Mario você só tinha como correr para um lado, eu só tenho uma direção para sair jogando aqui, que é para frente, para onde eu tô indo ali. E aqui eu já tenho itens que vão me ensinar a mecânica do jogo de maneira segura. Eu descobri que eu posso pegar alguma coisa, andar com isso, e ele tá me dizendo que com o A eu posso soltar, com o B, se eu olhar aqui no menuzinho, eu também posso soltar, o put away ali é o largar, e com o R, que ele tá dando ali embaixo, ó, eu posso jogar. Então eu vou jogar. E agora eu descobri que aquele barril quebrou. Então eu posso quebrar coisas. Vamos ver o que tem no baú. Calças. E para usar essas calças eu posso apertar o mais. Vamos ver. Selecionar calça. Equipar. Então agora eu já estou vendo o menuzinho ali em cima. Eu tenho o item que eu ganhei e já apareceu uma nova opção, que é o armário com catálogo de roupas, ou nesse caso, de armaduras que eu posso pôr. Minha calça não é bem uma armadura, mas, né, fica claro ali. O outro baúzinho me deu uma camiseta. Então, olha, eu não tô vendo arma, eu não tô vendo inimigos, eu não tô vendo nada ainda. Eu tô vendo o básico do que eu posso pôr e usar para fazer o meu jogo aqui, para eu ir aprendendo como ele funciona. Então eu já aprendi que ele tem roupas e que ele tem esse item aqui, que eu ainda preciso ver como é que eu uso. Parece óbvio, tá? Mas essa é a ideia. É fazer o óbvio, ou melhor, fazer o novo ser tão natural que ele parece óbvio, que ele fica super intuitivo. Olha só, eu desci aqui e o menuzinho já apareceu brilhando pra mim ali, ó. É a primeira coisa que me chama a atenção. Eu posso vir explorar, eu vou descobrir que essa porta tá fechada, mas eu tenho esse menuzinho aqui, esse espaço me chamando a atenção, e se eu examinar ele... Hold the Sheikah slate up to the pedestal. That will show you the way. Ele tá me ensinando que se eu colocar ela no pedestal, isso vai me mostrar o caminho. Tudo bem. Sonzinho, né, pra gente entender. Tem mais retorno além do visual do que tá acontecendo. O controle também tá tremendo aqui, conforme a porta abre. Deu uma tremidinha. E agora eu tenho o sinal de pra onde eu posso ir. A câmera vem pro Link. E agora, depois que a gente aprendeu a usar os primeiros comandos básicos, a gente pode sair para explorar o mundo. E repara o que ele vai fazer para você entender como que é esse mundo. Depois que a gente passou aqui no maternal do Link, em que ele aprende o básico do mundo, de como é que são as regras, a gente pode explorar de novo. Eu só tenho como seguir em uma direção, eu só tenho que aprender uma coisa. Eu descobri que existe água, que eu interajo com ela assim, que eu posso correr. Ele tá me ensinando que eu posso correr ali, e que isso gasta a minha energia. E eu já grudei aqui e descobri que eu posso escalar as coisas. Repara, eu não tenho como pular. Opa! Eu não tenho como pular por cima desse obstáculo. Eu vou ter que, como ele me ensina, andar contra e segurar o X para poder escalar esse obstáculo. Então aqui vem o básico do Zeldinha. Tirando o conflito, as outras coisas, você pode correr, pular
e escalar. E é isso que a gente vai fazer para explorar esse mundo todo. Vamos lá. Visão mais legal que tem no jogo, de cara assim. Eu já tô vendo que tem alguém ali. Inclusive me deu um zoom para não ter dúvidas de que é uma pessoa com quem eu devo interagir ou falar ou fuçar. Mas eu vou passar, vou falar mais coisas enquanto a gente explora por aqui, ó. Primeira coisa, ele tá me dizendo, olha só, Simba, tudo que você vê até o horizonte é seu para explorar. Isso aqui é o cenário do jogo. É a natureza, é um espaço aberto, e você vai fuçar esse espaço inteiro para procurar, com regras muito simples. Você pode correr, pular, depois você descobre que você pode nadar e escalar também as coisas. Ele está direcionando a minha atenção para o que eu posso fazer e explorar aqui. Esse é outro grandíssimo ponto de como a gente aprende. É muito importante você ter noção do que você tem para descobrir. Bons professores, boas matérias, boas professoras são aquelas pessoas que te falam, olha, existe esse mundo vasto aqui de possibilidades, de fenômenos, de coisas legais pra gente ver. É como todo documentário começa, por exemplo, para te chamar a atenção. Ou muitos documentários, Planeta Terra e outros da BBC fazem isso direto. Esse é o mundo de fenômenos que a gente vai ver, vamos explorar. Nesse caso aqui, da forma que a gente mais consegue aprender, que é explorar ativamente, que é você assumir o controle disso tudo e sair andando e fazendo. E repara, ó, ele já me dá uma opção de seguir. Se eu for em frente aqui e cair, eu vou morrer. Se eu for aqui da beirada. Ou eu vou tentar escalar, mas ele já tá me dando o aviso. Agora, se eu for seguir o caminho natural, sair dali e explorar no caminho que ele mandou os meus olhos, eu já consigo ver que tem um gravetinho que eu posso pegar. E aí ele me ensina que isso serve como uma arma. E me dá a opção de usar essa arma. Ele vai me dar um botão de ataque. Bom, tá aqui um galho. Você não precisa de espada, você não precisa de nada muito avançado. Pega um galho e vai praticar o que você é capaz de fazer mexendo nessa arma. Eu nem tinha reparado nessa coincidência, mas é a mesma coisa que eu fiz com meu filho no parque. Dar um galinho pra ele, ensinar ele a batucar nas coisas e fuçar antes dele poder fazer qualquer coisa. Tá aí. Essas são as regrinhas. Esse daqui é o cogumelo que você pode explorar agora e pegar. Mas antes de você se distrair e sair fazendo essas coisas, não esquece. Tem a história aqui, ó. Segue pra lá na direção do Chick Slate, que ele aponta onde é importante. Como é que você vai ver onde é importante? Apertando menos. Aqui estou eu. E é pra cá que eu tenho que ir. E aí eu consigo ver, ó, que o mapa inteiro não foi explorado. Esse é o outro grandíssimo ponto de como a gente aprende, lembra? Vou te despertar a curiosidade e falar, olha, tá aqui esse mundo vasto do que você tem para conhecer. Segue fuçando, isso é o que a gente não conhece. É muito mais legal e muito mais fácil de aprender assim do que falar, você vai ter que aprender isso, isso e isso. Ó, esse é outro ponto muito importante de como a gente aprende. Objetivos claros. Eu tenho espaço para curiosidade, eu posso sair fuçando e procurando mais. Para me guiar no passo a passo e eu saber que eu estou progredindo no que eu quero aprender e no que eu quero entender, eu tenho o passo seguinte, que é o meu objetivo. Então eu vou voltar ali para o menuzinho. Ele está me mostrando como é que eu olho ali. E se eu for para a esquerda, eu não tenho opções, mapa, eu estou tentando chegar. Ele está me dizendo que o conteúdo foi danificado e eu não consigo ver nada. Tudo bem. Eu estou tentando buscar aqui quais são os objetivos do jogo. Mas eu vou seguir pro objetivo mais próximo que ele já me deu, que é vai até aquele ponto. É muito simples. É muito fácil de eu saber se eu estou acertando ou não, se eu estou fazendo o que o jogo me pede ou não. Ele me deu um objetivo de ir naquela direção. Chegando aqui tem uma coisa estranha. Aí eu descobri que a maçã... Eu vou avançar um pouquinho só pra...
Ele vai me dar a opção de falar com ele, vamos lá, depois eu falo da maçã. Personagem misterioso, que não me conta quem é, mas ele começa a me dar o enredo da história, me dá a opção de dialogar com ele, falar onde eu tô, que eu tô no grande platô, que é, como eu disse, o espaço seguro, fechado, onde a gente aprende a jogar primeiro para depois poder explorar o resto. Você descobre com o tempo que da beira desse grande platô para fora, você cai se você não tem um acessório super importante para poder explorar o jogo. E isso, esse grande platô, é o primário, ou o espacinho da escolinha, fechado, mais seguro, com menos inimigos, mais simples, com um ambiente um pouco frio e um outro tipo de ambientes para a gente poder explorar e descobrir quais são os cenários que o jogo vai oferecer. Depois ele vai tornando isso mais complexo, você vai vendo novos inimigos, cenários diferentes, outros animais, outras comidas, outras armas, outras coisas. Mas por enquanto ele está começando com uma versão muito simples para eu poder aprender. Porque esse espaço aqui, esse ambiente em que a gente está jogando, ele se encaixa certinho no que o Vygotsky, que foi um estudioso de como a gente aprende, lá na década de 30, no começo do século 20, ele descreveu um fenômeno que ele chamou de zona proximal de aprendizagem, ou zona de aprendizagem proximal, que é mais ou menos o seguinte: o que você sabe fazer e faz com facilidade deixa de ser interessante em pouco tempo, né? Eu já sei explorar, eu já sei usar essa arminha, isso aqui eu já estou confortável, eu já sei fazer sozinho, eu já sei pegar as coisas, embora saia um lagartinho ali de baixo, e explorar. Agora eu preciso de novos desafios, eu preciso de alguma coisa que eu não conheço e não sei como fazer. E olha o que me chama a atenção aqui. Alguém que me ataca. De cara eu já tô aprendendo duas coisas. Primeiro, tem hostilidade aqui, ele também usa uma arma como eu uso, e se você vê ali, cada golpe que eu tomo consome um pontinho de coração meu ali. Ele não me mata de cara. Por quê? Isso aqui é um jeito amigável de eu aprender como esse jogo funciona. Ele tá me dizendo que eu tô errando. Eu perder esses pontos de coração é uma demonstração muito clara de quais são os meus erros e do que eu tô fazendo, ou do que eu deveria fazer. Por exemplo, reagir no caso aqui, vamos ver. Ó, ele tá me avisando pela barrinha de vida ali em cima do porquinho, quanto que ele tem de vida e o que acontece se eu matar ele. E, bom, vou pegar os itens aqui e não vou entrar na outra parte que é o que um animal caçador-coletor como nós somos fica maluco na hora que você tem coisas para caçar, coletar e colecionar. Mas isso aqui que a gente acabou de ver é essa demonstração da zona proximal de aprendizagem, que é aquela história de que ao redor do que você já está muito familiarizado, não tem muita coisa nova para você aprender, você já está na sua zona de conforto e isso não é mais interessante. É como quando a matéria não avança na escola, quando você já sabe o que estão mostrando ou o que estão passando ali, e aquilo não tem mais graça. É o tédio que você vai sentir de ver mais do mesmo. O legal, a hora em que a gente aprende mais, onde a gente tem mais motivação para aprender e absorver novas coisas, é quando a gente busca um desafio que está um pouco aquém do que a gente sabe fazer agora, mas não aquém demais que você não consegue fazer aquilo. Esse espaço aqui do platô e esses inimigos estão aqui para fazer isso. Para mostrar coisas que você ainda não sabe fazer, mas que você vai sozinho, explorando, aprender a fazer. Eu teria morrido e apanhado muito mais da primeira vez que eu joguei aqui fazendo isso, mas é o que esse lugar é. Ele está criando essa zona proximal de aprendizagem, onde você tem a segurança e a simplicidade de coisas novas, mas não tão diferentes do que você sabe fazer, que você pode explorar e aprender e testar com aquilo. Esse é o tipo de espaço onde a gente mais aprende, quando você está ou aprendendo com pessoas, ou aprendendo com coisas que estão um pouco além. Ele está me ensinando a jogar minha agora, do mesmo jeito que eu faço com outras coisas. Que está um pouco além do que você sabe fazer, mas não muito além. O que está muito além, você não consegue fazer, se desmotiva e desiste, ou fica persistindo que nem um doido, como eu fiquei para matar o primeiro Linel que eu encontrei por aqui. Foi uma experiência super recompensadora a hora que eu consegui fazer aquilo, mas muita gente e muitas situações a gente se desmotiva muito antes de fazer aquilo. Eu posso sair explorando as ruínas e outras coisas, mas eu vou chegar num outro ponto ali e vou buscar um outro porquinho pra gente ver mais coisas. Então,
O jogo vai fazendo isso, todo jogo, conforme ele vai se tornando mais difícil e ele vai trazendo novos inimigos e novas cenas, eles vão fazendo isso, eles vão te apresentando um cenário cada vez mais complexo, em que você vai expandindo essa zona de aprendizagem para coisas novas que você não conhece, num ritmo em que a gente consegue aprender e absorver aquilo. Eu devia... Olha, já tá me avisando que tá ficando mais perigoso, ó. Eu já tô prestes a morrer porque eu tô piscando em vermelho. Ele me dá isso com sinais claros, com sons e com outras coisas. Aí também me diz que eu dou o principal golpe ali quando a arma tá prestes a quebrar. Também descobri que armas quebram nesse jogo. Então ele vai me dando sempre essa zona proximal de aprendizagem em que eu vou aprendendo etapas cada vez maiores. Novos golpes, eu aprendo que tem novas armas, eu aprendo que tem uma hora em que a minha arma vai dar um golpe mais forte que pode jogar o inimigo pra trás, que é aquele golpe crítico um pouco antes da arma estourar. Eu aprendo que a arma se acaba. Pouco a pouco, quanto mais gradual e bem feito essa aprendizagem mais a gente absorve e aprende a mecânica do jogo e aprende a curtir o jogo sem passar pela frustração de não conseguir fazer algo porque foi mal desenhado. Outra coisa que é fundamental, vou repetir um pouquinho, mas repetir é parte do como a gente aprende, é justamente essa repetição de habilidades novas que a gente desenvolveu. Então você está aprendendo a pular, você está aprendendo a usar armas, você está aprendendo a lutar com inimigos, você vai encontrando vários inimigos, porque parte do que a gente precisa para poder aprender é o reforço. É você ver e rever aquilo várias vezes. No caso do jogo aqui, esse reforço, você pode ver que ele não é constante. Eu tô buscando novos inimigos para enfrentar para fazer o vídeo ficar mais curto aqui e poder fazer isso. Mas eu podia estar explorando, fuçando, vendo por que essas janelas estão quebradas, o que tem nessas ruínas, o que está acontecendo. E depois, zanzando por aí, eu vou encontrar de novo outro inimigo onde eu vou poder, por exemplo, testar o que eu aprendi sobre combate. Esse estudo intervalado, essa lembrança intervalada é a melhor forma que a gente tem de aprender. Se você tem 10 horas para estudar alguma coisa, você estudar por 2 horas, por 5 dias, e 5 dias espaçados, estudando de novo uma semana depois, 2 semanas depois, é mais produtivo e vai te ensinar mais do que estudar 10 horas seguidas, ou 5 horas num dia, 5 horas no outro. E o jogo vai fazendo isso, ele vai te dando inimigos espaçados, de maneira que você vai retomando o que você aprendeu, e se você não aprendeu direito, outra coisa que é fundamental, ele te dá... Falhou aqui o timing. Ele te dá um retorno do que você não entendeu. Esse dano que eu tô tomando, ele é um aviso de que, olha, você tá errando, você não tá acertando os golpes, você não tá fazendo o que tem que fazer aqui. E isso é constante em jogo, isso é uma das coisas mais... Eu não queria falar viciantes, porque não é bem a palavra, mais envolventes que o jogo pode ter, que é esse retorno instantâneo. Você aprendeu uma coisa nova, que é como lutar, e o jogo vai te mostrar na hora. Se você tá sabendo fazer direito, como agora eu soube fazer, vou pegar uma outra arma aqui, ou se você tá falhando em fazer aquilo a hora que você toma dano, como eu tô ensinando esse porquinho agora que ele tá errando. Isso é ótimo pra gente poder aprender. Prova pode ser uma coisa muito desgastante na escola, mas provas, testes, são fundamentais pra gente testar o nosso conhecimento e descobrir até onde a gente sabe o que sabe. Eu vou fugir daqui porque tem outras cenas e vou pra outra briguinha dessa pra continuar falando com alguma coisa interessante acontecendo. As provas são fundamentais para a gente testar o que aprendeu e não aprendeu e descobrir onde estão as falhas dos conceitos do que a gente faz. E o ideal, na verdade, é isso que a gente consegue encontrar no jogo aqui, que são testes constantes, repetidos do que você fez. Mais do que uma prova que você vai fazer 3 meses depois de você ter uma aula, 4 meses... E às vezes você pode ter um retorno só do que você errou ou acertou, sem comentários do que você devia ter feito para acertar mais, ou sem uma noção, ou sem tempo de você poder estudar de novo e testar de novo o seu conceito. O ideal era que a gente tivesse esse tipo de avaliação, que é a avaliação contínua do que você sabe e o que você não sabe. Curso online, e eu não estou falando isso porque esse vídeo é da Lura, não. Isso é demonstrado, estudado, é muito bom quando ele é estruturado dessa forma, onde você avança no seu conhecimento quando você entendeu o conceito anterior e você sabe aquilo que você precisava fazer. Eu já errei aqui, não soube pular na hora, nem lembrei do comando de pular. Vou tentar escalar aqui para poder fazer isso.
é isso, eu tô testando o tempo todo para ver se eu aprendi ou não a pular, a fazer as coisas, e isso é uma das coisas que torna jogos muito envolventes, é você ter um retorno constante do que você aprendeu e não aprendeu, e um reforço do que você precisa fazer para fazer aquilo direito. Essa avaliação continuada, essa avaliação constante do que você faz, é ótima no trabalho ou em outros ambientes. Errei demais. Esse tipo de avaliação constante é ótimo pra gente aprender o que a gente entendeu ou não, ou como as coisas funcionam. Sem isso, a gente fica muito desmotivado. E quando você só recebe um retorno de que você errou, mas não por quê, ou o que você fez de errado, e você não pode tentar de novo, você se desmotiva e larga aquilo. Que é outra coisa que esse jogo aqui faz muito bem. Eu morri, mas eu não perdi tudo que eu fiz. Tem jogos que tem o seu apelo nisso, mas eu posso testar outra forma. Eu posso, de repente, tentar correr aqui, que eu já tinha esquecido como é que corria, e pular correndo. Eu nem lembro, tá? Se dá pra atravessar aqui pulando dessa forma, mas enfim, dá. Tá aí, eu aprendi uma coisa nova, testei uma hipótese e eu aprendi que eu posso correr e pular. O jogo não precisou vir e falar pra mim, olha, corre e pula que você vai fazer isso. Mas ao mesmo tempo, não é uma zona de curiosidade à toa, solta, ela é estruturada, ele tá me dando quais são os espaços que eu posso explorar e o que eu posso fazer. Eu tô perdido aqui, ó, porque eu não tô seguindo mais aquele pontinho no mapa que me fala pra onde eu tenho que ir pra história avançar. E acho que esse jogo aqui em particular, o Breath of the Wild, o Zeldinha, né, que eu tô chamando aqui, é o que tem a melhor combinação que eu já passei de exploração de um mundo aberto, que é o que esse jogo tem, onde você pode sair fuçando tudo, mexendo, fazendo, com uma trilha, uma história que você vai seguir. A maioria dos jogos é feito muito mais em um trilho, onde você segue aquela história daquele jeito que ela é contada. Aqui no Zelda, se você quiser, agora, no começo do jogo, ou pelo menos depois que você pega um item muito importante aqui, já sair e enfrentar o chefão, você pode ir lá. Você provavelmente vai morrer, não vai saber fazer aquilo, mas você pode, de cara, já ir pro lugar onde fica o chefão e enfrentar ele. E tentar resolver o jogo ali. Tanto que é assim que o pessoal do speedrun faz. Já tenta sair direto daqui do platô pro chefão, pra acabar o jogo. Tem outros jogos que também são mundo aberto, mas dificilmente são dessa forma que você pode interagir com tudo, escalar tudo, subir em tudo, pegar as coisas, cortar tudo. E principalmente que tem pontos que vão motivar a sua curiosidade o tempo todo. Tá, tem os croquezinhos que você tem que coletar, tem os bichinhos que você vai coletar, tem armas que você descobre, tem os inimigos que você descobre, tem uma série de coisas aqui no jogo. Em todo canto que você vai, em cada lugar que você explora, fonte, cavalo, fada, monstro, bicho. Agora ele me ensinou que tem um escudo que eu posso usar para me defender. O jogo inteiro vai ter coisas que você vai fazer para explorar e descobrir como é que ele funciona. E é nisso que ele vai te manter curiosa, curioso, motivado a explorar, aprender e fazer. Eu já tenho outra coisinha para descobrir aqui, e com isso eu vou ampliar o mapa, eu vou descobrir as coisas, eu vou descobrir novas áreas, e vou seguir do começo ao fim do jogo entretido, empolgado, aprendendo a como fazer o que fazer. Acho que é uma das melhores formas que a gente tem de aprender esse passo a passo. Olha, aqui é o básico, isso vai ficando mais complexo como você aprende. A gente está num ambiente controlado em que você aprende as coisas primeiro para depois testá-las lá fora, mas ao mesmo tempo tá aqui, ó. Isso é um gostinho do que você vai descobrir e explorar se você ativamente, por sua conta, for resolvendo problemas, fazendo as coisas, com essa tutoria guiada do que explorar daqui para frente. Totalmente guiado. Cada passo que você vai aprender é cansativo, a gente não se motiva tanto a aprender. Totalmente solto, explore e descubra. A gente fica limitado ao que a gente consegue explorar e fazer para descobrir, mas essa combinação entre atividades, problemas que você tem que resolver e coisas para explorar é mágica demais pra gente aprender. Espero ter motivado você a jogar um pouco de Zeldinha, que é super legal, se você nunca jogou, ou jogar de novo se você já jogou. E curtir de novo o que é fazer esse jogo, que agora tá me apresentando todos os lugares que eu vou fuçar e explorar aqui. Mas espero também que você consiga aproveitar um pouquinho disso para estudar melhor, fazer um pouco mais as coisas, que é ter esses objetivos claros, entender passo a passo o que você fez, parar para se avaliar e fazer as coisas dessa forma mais ativa, que é muito mais gostosa e mais legal pra gente. Até a próxima. E se você quiser ter o prazer de aprender, ou pelo menos eu tenho por aqui, quiser compartilhar desse prazer, aproveita, assina o canal, se inscreve por aqui, assim você recebe os próximos vídeos e o nosso podcast, que é o Não Ficção, onde a gente conversa com especialistas para falar da ciência no nosso dia a dia.
Mas Átila, você não vai falar de Zeldinha 2? Tears of the Kingdom? Não. Porque se eu começar a jogar isso, não tem mais vídeo, não tem mais nada. Eu e a Paloma já ficamos viciados no primeiro jogo. O segundo não dá pra pôr a mão agora, nem pensar. Mas olha, queria muito, viu?